para mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre a orquídea Cattleya. Uma orquídea muito bonita, que tem de várias cores, de vários tamanhos e de vários formatos também, tá? Uma mais linda que a outra, com várias tonalidades. Tem muita cor bonita. Hoje aqui, para dar exemplo para vocês, eu tenho somente 3. Ó, essa aqui é uma das minhas preferidas. Olha que coisa mais linda. Essa aqui eu já tenho até para entregar, ela já tá vendida. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre essas belezuras, tá bom? Para quem não me conhece, que é novo aqui no nosso canal, meu nome é Vanessa e aqui a gente tem o Orquidário Vivo em Trombudo Central, tá? Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, orquidario.viva. E também, se puder, se inscreve aqui no canal e dá um like se você gostar do nosso vídeo, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a luminosidade ideal para essa planta. Como é que eu consigo ver se a luminosidade da Cattleya, ela tá de uma forma ideal, que a planta está sendo bem cultivada? As Cattleyas, elas têm que ser cultivadas em sombrite de 50% a 70%, tá? Você pode usar de 50%, de 60%, 70%, depende das plantas que você tem em conjunto no seu orquidário, tá? É uma planta que gosta de bastante luz, porém não luz direta, tá? Que nem aqui a gente tem a estufa de lona branca, que é a que eu tô aqui fazendo o vídeo. Então, ela recebe muita luz, mas bem pouca luz direta, tá? Ela praticamente não recebe, só quando eu abro as laterais da estufa. Então, essa é uma planta que ela também é nativa, não especificamente essa, né? Que eu tô segurando na mão, mas existem bastante Cattleyas nativas do Brasil, que muitos anos atrás elas eram encontradas facilmente. Hoje, claro, que com tanta retirada já quase não tem o que tinha antigamente no começo ali, né? Mas assim, elas são cultivadas muito facilmente em árvores. Se você tem uma árvore que você tem ali perto da sua casa, ali que você pode ficar de vez em quando, dar uma monitorada nela para ver como é que tá o sol antes de plantar, dar uma monitorada na árvore, como é que o sol gira, pega a luz em determinado lugar. Então, sempre tem que ficar monitorando antes de plantar. Porque se ela pegar um sol ali do meio-dia, nesse calorão, por exemplo, que nem tá aqui hoje, que aqui dentro da estufa deve estar uns 35 graus pelo menos, uns 32 por ali. Eu nem olhei o termômetro hoje, mas não pode. Ela vai sapecar as folhas inteirinha, tá? Ela vai dar uma roda meio acinzentada e com a borda preta. Quando ela já não dá aquela borda, aquela mancha assim toda preta, sabe? Então, machucou a folha, só cortando e esterilizando pra não dar problema de entrar algum fungo, porque que nem a gente tem, acontece aquela ferida exposta. Então, se ficar aquela ferida exposta, ela vai entrando fungos e bactérias ali, certo? Então, árvores também podem ser plantadas. Eu tenho também Cattleyas aqui, que eu deixei assim, que estavam sem raízes, sem nada. E eu fui lá e plantei na árvore, com uma bola de esfagno, plantei ela lá e deixei pela natureza. Não tô cuidando, ela tá lá e ela vai agora soltar 6 flores bem bonitas. Depois, nos próximos vídeos, se ela florir bem lindamente, eu vou colocar aqui um videozinho no canal mostrando essa Cattleya da árvore, tá bom? Ela tá plantada numa árvore de um pé de laranja. Mas se você for plantar também uma Cattleya na árvore, lembrando que ela não pode estar numa árvore que solte alguma coisa tóxica, tem alguma fruta, ou a árvore em si solte alguma coisa que pode prejudicar a sua planta, tá? Então, você tem que analisar bem a árvore que você vai colocar, tá? A Cattleya, então, pode ser cultivada em árvore, pode ser cultivada em substrato, pode ser cultivada em vaso de barro e pode ser cultivada também, se você quer ter uma imitação, em cachepô de madeira. Como, por exemplo, essa aqui, ó, essa aqui que eu tenho aqui, ela está no cachepô de madeira, ela tá
Faz aqui uns 2 anos, não sei se faz, ó, o tamanho das raízes dela. Aí ela tem o ganchinho e ela fica pendurada, tá? Ela tá cultivada dentro do cachepô, mas ela tá plantada em brita e casca de pinos, tá? Você pode também estar fazendo plantio com esfagno e brita, só brita, com esfagno, com mix de casca, carvão. Como você se adaptar no seu cultivo, tá? Cada um tem uma forma de cultivar como se adapta, porque tem que se adaptar ao teu local, né, que você cultiva, e também o jeito que você cuida. Se você é uma pessoa que molha muito, se você é uma pessoa que molha pouco, você tem que botar o substrato conforme a quantidade de água que você costuma colocar, porque a planta não pode ficar encharcada e também não pode ficar extremamente seca. Colocou o dedo dentro, viu que o substrato tá bem sequinho? Molha bem, quando secar de novo você molha. Eu também tenho essa opção desse vaso aqui, ó, que ele é bem drenado, a gente vende muito aqui no orquidário. Olha as raízes que lindas aqui grudadinhas e também verdinhas. Essa é uma catleia que eu recuperei há pouco tempo, ela é a traseira de uma planta que tava com uma doença. Então ela já se salvou facilmente aqui e ela tá aqui 8 meses. Em vaso de barro também pode ser plantado, só que o vaso de barro, tanto quanto o cachepô, secam muito mais, tá? E em madeira também, se você plantar em cima de uma bolacha, também seca muito mais do que se você plantar num vaso de plástico todo fechado, tá? Se você preferir também, para você ficar melhor de olho nas raízes, como tá dentro do vaso, ou como tá em geral, você pode estar plantando também em vasos transparentes, que daí você monitora melhor como tá o substrato ali dentro, tá? Você tem que fazer adubação, como indica nos rótulos de adubo. Você pode adquirir adubos fortes, como osmocote. Você pode estar aqueles adubos próprios para orquídeas, tá? E você tem que usar eles como manda no rótulo. Se pede para botar tantas gramas por semana e tantas vezes por semana, você vai fazer exatamente como está lá, nem mais e nem menos, exatamente como está lá. Se você não sabe como medir, você pode comprar aquelas balancinhas pequenas, ou também alguma coisa que tenha medição de gramas ou de litros ali, tá? De mls. E sempre e continuamente adubação. Não adianta você adubar uma semana e na outra semana você não fazer adubação, tá? A orquídea Cattleya, ela tem um perfume, quem já conhece sabe disso, que elas são perfumadas. Mas quanto mais escura ela for, mais forte é o perfume. Mas quanto mais forte ela for a cor dela, que nem uma BLC Chianin que eu vou botar aqui, que ela é bem perfumada e ela é linda. Quem puder comprar esse híbrido, compra, que você não vai se arrepender. É muito cheiroso e ela tem uma cor incrível, tá? Então, se você puder, você adquire, porque ela tem um perfume muito bom. Essas aqui, eu já, só se eu sentir bem de pertinho, eu consigo sentir o cheiro delas, tá? Se você quer ter plantas que florescem o ano todo, você tem a catleias florindo o ano todo no seu orquidário, você compra híbridos com estações diferentes de florações, tá? Como eu vou saber que essa determinada planta que eu tenho estava florindo em tal data? Você pode pegar aquelas plaquinhas. Deixa eu pegar uma plaquinha aqui para vocês verem. Vocês podem pegar essas plaquinhas aqui que vem nos vasinhos. Esses vasinhos ele não tem, mas você pode estar adquirindo nos orquidários ou também nas lojas de adubo, que eles têm essas plaquinhas para vender, se ela não vem. E você pode estar colocando o nome da planta e a data de floração ou até a data que você adquiriu ela, tá bom? Essas catleias você consegue adquirir nos orquidários, em floriculturas, e elas são bem fáceis de cultivar. Depois que você aprende a cultivar, é bem fácil. Com elas você também consegue fazer divisão de planta, mas isso a gente vai ter vídeos mais pra frente aqui no canal ensinando como é que fazer a divisão dessas belíssimas plantas, tá bom? Quando você plantar, nunca plante a parte traseira mais pra frente. A parte traseira sempre vai vir encostada bem pra trás do vaso e a frente pra crescer pra frente, tá? Essa planta aqui, ela já tá pra ser replantada. Eu comprei ela ontem, então ela tá como ela veio. Quando ela tá saindo fora do vaso, já indico fazer o replante dela, tá?
E quando você replantar, você sempre coloca num vaso com pelo menos de 2 a 3 dedos maior do que a planta, encostando sempre a parte traseira no vaso e deixando que, como ela vai andando pelo vaso, deixando a frente sempre com espaço para ela crescer, tá? Como eu posso estar fazendo a rega dela, você pode estar sempre fazendo pela manhã, porque de noite ela é mais propícia de ter fungos, porque ninguém gosta de dormir molhado, né? As plantas também não gostam de dormir molhadas, então você acorda bem cedo, antes que saia aquele sol bem forte, aduba as tuas plantas para até que o sol tenha saído, elas estejam bem sequinhas, se você usar aqueles adubos foliares, né? Não aqueles tipo adubo bocacha ou osmocote que você bota ali no vaso e tá tudo bem. Mas se você fazer a rega, você pode estar fazendo ali, de preferência antes das 9 da manhã, tá molhando todas as plantas em geral, de preferência de manhã. Claro que se você não consegue de manhã, molha à noite, porque é melhor você molhar do que deixar sem molhar. Mas de noite é muito mais propício de você ter fungos nas suas orquídeas, tá bom? Nunca corte as raízes saudáveis das suas plantas. Sempre mantenha elas bem bonitas ali. Quando você fizer replante, cuidar o máximo possível para não quebrar tanto. Claro que ela vai quebrar algumas raízes, é normal que aconteça isso, que você, quando você for fazer o replante, você troque. Se você fazer o replante em brita, claro que você não vai precisar ficar fazendo replante tanto se tiver num vaso bem grande. Mas se você tiver plantada num vaso de casca de pinos, ela começa a como é que você pode se desmanchar, se deteriorar mais rápido. Então você tem que fazer replante a cada 2, 3 anos, senão ela fica muito ácida. E ela prejudica também a planta, tá? As raízes, elas são fonte de alimento para a planta. Então quando você fizer o replante da sua catleia, você corta somente aquelas bem escuras, aquelas bem podres. Lava bem, tira o vaso primeiro, tira ela do vaso. Lava bem, abre bem, tira todo o substrato velho. Corta as raízes feias. Se quebrar alguma raiz, passa uma canelinha e depois você pega e coloca num substrato novo, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo no nosso vídeo que a gente vai ter o prazer de te ajudar com as suas belíssimas orquídeas, tá bom? Então, as que eu tenho para mostrar para vocês hoje são essas aqui e eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo e que tenha te ajudado. E não esqueça de se inscrever no canal, que a gente posta uma vez por semana, sempre um videozinho ajudando a cultivar essas belíssimas plantas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.